Olá, família Jet, seja bem-vindo a mais um JetCast. Eu, Denner, comigo o nosso pastor Gabriel e hoje um convidado mais que especial que a gente tem a satisfação, a honra de receber aqui em plena conferência de homens aqui em Chapecó. Apresenta quem é o nosso convidado, pastor Gabriel? Uma alegria recebê-lo aqui. Souza, é ex-jogador do São Paulo, jogador do Grêmio, Paris Saint-Germain, Campeão do mundo, campeão do mundo. jogou no Grêmio, acima de tudo, eu sou muito gremista, então tem essa alegria Uma dupla, alegria. irmão. Cara, eu não imaginava na época que a gente ia poder jogar no mesmo time da fé também. Nem eu, Igreja, Nem que eu, massa. naquela ocasião também eu não esperava, essa era a verdade. Estar aqui falando de Jesus não foi algo para mim programado, planejado. Uma coisa eu sei, eu tô ficando velho, porque eu tô falando com dois torcedores do Grêmio aqui que me viram jogar Sim. pequenos, né? Vocês falaram sobre isso, né? Mas para mim hoje tá falando sobre Jesus, para mim é pessoas me vendo na TV, mas o que eu sei fazer mais hoje é falar das coisas que Deus Glória a tem Deus. feito. Que legal. E como foi, Souza, na sua vida esse processo de Jesus entrar na sua história? Que momento isso aconteceu? Cara, desde de sempre, o futebol sempre foi uma ferramenta muito usada, né, por Deus para poder alcançar corações, e eu recebia essa semente desde quando que eu iniciei. Eu iniciei, eu acho que no profissional, meu primeiro ano no profissional, 97 ou 96, Qual não time me foi? lembro, CSA. CSA. E tinha 2 cristãos lá, o Otávio. Alagoas, né? Alagoas, isso. O Otávio, que é do sul do país, ele é padrinho dos meus filhos hoje, e tinha o Vanderlei, eu não lembro de onde o Vanderlei era, e eles sempre ministravam ali antes de jogo, de culto, né, e eu molecão ali escutando, só que eu estava recém, né, empolgado, né, sendo profissional na minha cidade, e assim, e eles plantaram a semente, né, e a cada clube que eu ia, a semente ia, mas eu costumo dizer que nada transforma mais o coração do homem do que as decepções. Deus, eu acho que é a ferramenta que mais Deus usa para poder mudar caráter e mudar direção, é as decepções. Quando você é decepcionado, você é ferido por Deus de alguma forma, quando ele permite você ser ferido, você não volta do mesmo jeito. Você escuta muitas coisas, são sementes que estão ali, elas afloram quando essas decepções vêm, né, elas começam a florescer e você sabe o caminho da onde buscar ajuda, entendeu? Sim. Não tenho vergonha de falar nisso. Quando fui para a igreja novamente, eu fui para buscar algo que eu tinha perdido, Uhum. né? Só que eu achei algo que eu nunca tinha encontrado. E aí foi uma mudança, mas assim, o evangelho ele sempre me acompanhou desde Uhum. do meu início de carreira, Uhum. porque sempre tem uns ali pregando, falando Sim. de Jesus. O futebol ele é um meio que se tem muitas Sim. pessoas sérias também, Sim. entendeu? Sim. Que falam de Jesus. Sim, eu convivi, né, nesse meio também, eu sei. Eu me converti quando eu estava na base da Chapecoense e isso era nas pré-eleições, você era feito, né, um dia antes do jogo, nos hotéis, você faz ali aquela reunião, Exatamente. compartilhando a palavra, e isso é muito poderoso, né? Talvez você não vê o fruto na hora, mas isso, como É, você falou, fica no coração e sempre. Sementinha, exatamente, né? né? A Bíblia fala que não é por força nem por violência, né? Sim. É uma semente que é plantada. Às vezes a gente quer do nosso jeito, quer que floresça no outro dia, quer que a pessoa saia Uhum. transformada no mesmo Uhum. dia. Não, a gente precisa entender que tudo é um processo, né? Uhum. Existe um processo onde as pessoas precisam ter as experiências dela, né? Você Uhum. tem a sua, você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem sua experiência, Sim. tem o seu tempo, né? Sim. De maturação dessa semente, né? E aí você tem que ir vivendo, aí quando chega a hora, irmão, eu falo que quando Jesus te pega, é como se tivesse fisgado um peixe. Sim. A primeira intenção do peixe qual que é? Correr, mas ele está fisgado, entendeu? Uhum. E Jesus vai só trabalhando. Até você cansar. Até quando você cansar, por isso que eu falo da decepção, entendeu? Quando as decepções vêm, que você é frustrado, as Uhum. frustrações vêm, não tem como, você sabe para onde ir, entendeu? Uhum. Você sabe aquela semente que foi pregada, Uhum. aquele versículo que foi pregado, Uhum. aí vem tudo à tona, porque você acaba perdendo algo e você quer buscar algo, entendeu? Uhum. Sim. E você vai sempre buscar em cima daquilo que as pessoas falaram: "Ó, eu não tinha isso, Deus me Uhum. deu isso". Você vai sempre buscar algo, mas chega lá, alguns encontram Jesus, hoje outros encontram as coisas. Eu, graças a Deus, eu encontrei Jesus, cara, e ele mudou a minha Exa história. E quando foi que essa semente floresceu, né?
porque a gente olha para o Souza, olhando de fora, a gente vê um jogador de sucesso, né? Como marcou a nossa infância, que foi campeão mundial. Nós, de fora, não conseguimos ver essas decepções, essas dificuldades. Como foi isso? Quando... O mundo de hoje, o mundo do Instagram, não é o mundo real, né? Tudo é bonito, Tudo é bonito, entendeu? Então hoje, para você vender uma coisa, você tem que passar que aquela coisa é boa. Então ninguém hoje, dificilmente alguém vai postar uma foto chorando, ou passando por dificuldade, ou pedindo ajuda. E eu falo que isso vem muito da nossa infância, porque a gente foi criado sempre para dar certo, Sim. né? Desde cedo, nossos pais falaram que a gente tinha que ser o primeiro, tem que tirar nota boa. Uhum. O melhor. Não te ensinou a ser frustrado, Uhum. né? E a gente tem um pai no céu que vem e nos ensina que a frustração ela é importante. Sim. Então, quando você é confrontado, quando você é moldado pela palavra, né, e por Jesus, você acaba sendo transformado. Mas as pessoas, só quem sabe quem nós somos de verdade é Jesus. A hora que a gente fecha a porta do Sim. nosso quarto. Então, há 10, 12 anos atrás, eu tive uma experiência. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Eu estava casado na época. Estava com meu filho no colo. Meu filho vai fazer 12 anos no final do ano. E eu fui achar na grande esperteza de fazer uma oração em silêncio, com meu filho no colo. Eu tinha muitos amigos que estavam se separando e eu falei assim para Jesus. Eu estava na varanda do prédio, eu olhei assim para o céu e falei: Deus, me usa para poder restaurar casamentos. Aí, de lá para cá, as coisas desmoronaram de uma forma, porque o meu relacionamento que eu tinha naquela época era um relacionamento que não tinha começado de uma maneira legal. Uhum. Então foi a minha primeira frustração. A primeira frustração foi no meu casamento. Ah, você quer? Anotei aqui. Você quer mesmo Uhum. restaurar casamentos? Então vamos começar pelo teu. Uhum. Então vamos destruir esse aqui, porque esse aqui não começou da maneira, Não tem princípios. não tem princípio. Sim. Ah, Aí, cara, eu saí da minha casa, eu morava no sul, morava em Porto Alegre, e eu morava numa casa, eu tenho essa casa até hoje lá, que tinha 800 metros quadrados. Eu saí de casa com as minhas roupas no saco de lixo. E aí começou todo o processo. Começou toda a transformação. Só que uma coisa que eu nunca fugi foi da responsabilidade. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu estava colhendo, foi a minha semente que eu tinha plantado. Uhum. Então eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Foi um momento difícil, um momento complicado. Eu sou um cara muito retraído, apesar das pessoas me verem na televisão, um cara alegre, mas eu sou muito retraído. Não gosto de dividir as coisas que eu estou passando com ninguém, mas foi um momento difícil. Quando Deus me tirou de dentro da minha casa, Ele tirou meu chão, e aí Ele me ensinou a ser homem, Uhum. como ser homem de Deus. Uhum. Por isso que eu gosto de falar muito sobre as decepções, sabe? As frustrações, que elas são super importantes na vida de qualquer cristão. Uhum. De qualquer cristão. Tem uma palavra que está no livro de Lucas, o capítulo 22, versículo 31, que vai falar que Satanás pede para peneirar Pedro. Sim. E Jesus ora por Pedro, né? uhum. E ele diz: Olha, Pedro, eu olhei por 3 vezes para que a sua fé não desfaleça, porque quando você voltar para mim, a gente está falando Uhum. de um cara que caminhou com Jesus. Sim. Pedro caminhou com ele, mas Jesus entendia que aquela decepção que Pedro ia passar por negar Jesus era uma ferramenta importante para uma transformação na vida de Sim. Pedro. Sim. A gente está falando de um Pedro que viu Jesus multiplicar, a gente está falando de um Pedro que Caminhar nas águas. caminhar nas águas, Sim. de um Jesus que fez a pesca quando ele não pescou nada. Então, eu falo que as decepções que nós passamos, que Jesus permite na nossa Sim. vida, elas são transformadoras, é um agente muito importante. Esse talvez é um dos atributos mais impressionantes de Deus, né? A capacidade redentiva de Cristo na nossa vida, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, que diz que porque Deus faz com que todas as coisas, Todas as né? Coisas boas, coisas ruins, decisões certas, decisões erradas, todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E se a gente não entender isso, cara, a gente vai viver uma vida de altos e baixos, entendeu? A gente nunca vai estar se achando, a gente vai estar igual Pedro. Pedro caminhou com Jesus, a gente está falando do versículo já no final
Uhum. do livro de Lucas, Do do ministério. ministério de Lucas. Pedro já tinha visto tanta coisa já, e a gente está vendo Jesus falando que Pedro precisava passar aquela decepção Sim. para poder se transformar. Uhum. Quanto da gente aqui, rasgando o português bem claro, não se acha que é só eu sofro, Uhum. isso Só recai só comigo. comigo, Sim. Vitimismo, né? sabe? Só comigo. Mas não, a gente precisa entender que tem coisas que Deus precisa tirar da gente. Sim. E eu gosto muito que nessa passagem Deus usa, sabe, a expressão o quê? Jesus usa a expressão, sabe o quê? Peneirar. Uhum. E quando se peneira só fica Ou só fica só fica só fica as coisas ruins, porque É. você vai e joga, né? Aham. Então, Jesus ele usa a expressão peneirar. Satanás pediu, então Jesus permitiu que ele peneirasse. E o que eu gosto nessa passagem, que é até uma das passagens que Deus me deu quando eu fui convidado para esse congresso, o que eu gosto é que quando Satanás pede, ele pede para peneirar todos. Ele não pede só para peneirar Pedro. Mas Jesus permite só Pedro, Uhum. porque Jesus conhecia Pedro. Então, Sim. eu falo que às vezes esse vitimismo que a gente carrega, pô, faz tudo certo, dá errado. E a comparação atrapalha muito, né, Souza, nesse sentido, porque o próprio Pedro, depois de todo esse episódio que ele negou que Jesus apareceu ressurreto, Jesus falou para ele: "Olha, Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas vai ter um dia que você vai ser levado para onde você não quer". E aí Pedro veio falar: "O que é, Senhor?", querer entender, porque ele entendeu que Jesus estava falando sobre a morte, o fim de Pedro, Uhum. né. Pedro falou: "Tá, e quanto a ele? E quanto a ele, Senhor?". Ele estava falando sobre João, e Jesus falou: "Pedro, o que te importa o que eu vou fazer com ele? Quanto a ti, segue-me". Então viva a tua vida. É, exatamente. A gente perde muito tempo com quem não tem tempo pra gente, cara. A gente perde muito tempo querendo explicar as coisas, Sim. sabe? E o que Jesus quer é que a gente vá. Eu falo pra todo mundo, o dia que eu achar na Bíblia que eu que tenho que correr atrás da bênção, eu vou começar a correr, mas a Bíblia ainda eu não achei um versículo. Uhum. Eu achei um versículo lá que diz: as bênçãos do Senhor correram atrás da gente. Então, Sim. eu não tenho que correr atrás de nada. Um versículo que mudou a minha vida muito é Lucas capítulo 6:32. Leia aí pra gente. Lucas 6, ó, abri Lucas 6, Olha aí. Se não for Lucas, é Mateus, tá? para Lucas 6:32 diz: "Porque se amardes aos que Não, vos..." é Mateus. Mateus 6:32. Mateus 6:32. Esse versículo para mim foi uma mudança de chave na minha cabeça gigantesca, Ó, cara. "Porque todas estas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas essas coisas". O que é que Jesus está dizendo aí? Que os gentios é que correm atrás das coisas. O que é que gentio corre atrás? Fama, dinheiro. Aí tem um ponto. Tem, Tem um ponto. E aí Jesus fala assim: o pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Uhum. Aí vem o grande segredo, né? buscai, Aí mas ele diz, buscai mas buscai primeiro o reino e reino a de sua Deus. justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como eu vou correr atrás de algo? Como eu vou me preocupar com algo? É fácil? Porque durante muito tempo, meus irmãos, eu estava precisando de algo e escutava uma pessoa dizendo assim: espera. Aí eu, dentro de mim, falava: você está mandando esperar porque você não sabe o que eu estou passando. Mas hoje eu estou do outro lado, falando para a Uhum. pessoa: espera. Uhum. Por quê? Porque eu passei o tempo da espera. Processo. Eu passei o processo. Então eu falo que tem 2 tipos de pastores: o formado nas universidades, na teologia, e formado no pasto. Uhum. Formado no pasto precisa entender que ele precisa passar pelo moinho, Uhum. porque a gente às vezes fala muito das histórias dos outros. Sim, E num grande dia que Jesus for prestar conta com a gente, sim. se ele perguntar pra gente hoje: "Qual é a minha história que história você tem comigo? Uhum. Quem é você? Quem é você?" "Ah, não, senhor, mas eu preguei sobre João." Aí Jesus vai olhar assim: "Ó, João tá lá, Uhum. com a história dele e a sua. Uhum. O que é que você tem feito pelo reino? Sim. O que é que nós temos feito pelo reino?" Então é sobre a gente, não é sobre as pessoas. Então, quando a gente entende que a gente não precisa correr atrás das coisas, são as bênçãos que correm atrás da gente, Também. cara, tudo na cabeça do cristão precisa mudar essa chave, Sim. sabe? Porque a gente é ensinado todos os dias que a gente tem que
correr atrás das coisas, que a gente tem que fazer network. Eu falo, cara, eu tá aqui hoje, cara, eu vi o Ageu na minha vida hoje, Uhum. Conhecia na mas eu recebi uma promessa há 10 anos atrás, Uhum. que Deus falou: "Eu vou te colocar entre os grandes". Eu cheguei lá dentro na mesa para sentar, tava Taços, tava Aham. cara, e vai passar só gente grande aqui, Aham. mas há 10 anos atrás Deus falou para mim Sim, que me colocaria e tá me colocando hoje. sim. Cumprimento de uma palavra. Cumprimento de uma palavra, porque eu uso uma frase para os meus amigos, eu falo para onde Deus aponta, ele paga a conta. Ele se Uhum. responsabiliza por tudo. Uhum. A gente às vezes é que quer dar o nosso jeito, né, tá Sim. apertado, a gente vai lá, a gente fala: "Faz do teu jeito, Jesus", mas quando a coisa vai apertando, a gente vai tirando da mão dele. Então tá aqui hoje para mim é um cumprimento de uma palavra, eu não me Sim. preparei para isso. Sim. Não me preparei para ser jogador de futebol, não me preparei para ser comentarista, Uhum. não me preparei para nada. E as coisas foram acontecendo. Se eu fosse viver o que eu tinha planejado, eu não estava aqui com vocês. Sim. Não tenho nem dúvida disso. Porque eu fiz tudo na minha vida para não ser jogador de futebol e acabei sendo, Sim. né. Fiz tudo na minha vida para não ser cristão, hoje eu sou. Então, se está no propósito de Deus, Vai esquece, acontecer. vai acontecer, irmão. Vai acontecer. O poder que a gente tem é o poder de ir atrasando, porque Deus não é igual ao nosso pai, né. Nosso pai, ele passa a mão por cima, Deus não. Enquanto você não aprender, você vai continuar dando volta no mesmo lugar. Uhum. E passa ano e sai ano, eu vejo muita gente falando: "Nada mudou", mas o que é que você fez para Sim, mudar? sim. É mais ou menos aquilo que Deus falou para Paulo no caminho de Damasco, né, porque Paulo, ele era alguém zeloso, era alguém muito sério que persistente, só que ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Aham. Só que na verdade ele estava perseguindo o caminho que era Jesus. Para ele, Jesus né. falou: "Ó, você está perseguindo não as pessoas, você está perseguindo a A mim". mim, Daí Jesus fala, né: "Olha, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões só vai lhe causar dor. Resistir àquilo que eu tenho para você só vai te machucar". e os estudiosos, vocês que conhecem mais que eu a palavra, vai dizer que Paulo, com todo o conhecimento dele, achou que ia sair pregando. Uhum. Deus mandou ele para a cidade dele e ter ficar 10 anos lá. Sim. Aí no final das contas, Paulo falou que tudo aquilo que ele aprendeu foi esterco, Uhum. 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 porque entre o que você aprendeu e a prática tem uma diferença muito Sim. grande, meus irmãos. Sim. Então, o cristão hoje tem que estar preparado para viver. O problema todo é que a semente é plantada, a gente já quer colher na semana. Uhum. E eu também costumo dizer que às vezes, tem muitos pregadores, com todo respeito a eles, que têm uma culpa em cima disso, porque eles falam em dias. Uhum. "Olha, esse ano, Uhum. pô, você tem 1000 e poucas pessoas, você vai impactar 1000 e poucas pessoas. São poucas pessoas que vão colher naquele ano", Sim. mas o cara se frustra com aquela palavra. Então eu acho que a gente precisa pregar para as pessoas que o verdadeiro evangelho, que é cruz, Uhum. que é tribulação, Uhum. mas que é paz. Uhum. Bem. É paz. Você tem que ter paz no meio disso tudo. A paz é o quê? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que Paulo Sim. fala, Sim. né, porque se a gente não entender isso, a gente vai ser muito inconstante, cara. Sim. E confiar em Deus no nosso caminho, né, porque, por exemplo, eu até brinco aqui na igreja, eu orei para Deus para ser jogador, e eu tinha a palavra de Deus que eu ia ser usado, ia ser uma referência. Eu falo: "Pô, orei para Deus para ser jogador", Deus ouviu o pastor, né. Alguma coisa ali no meio da É. da Agora você imagina se não é um cara firmado na palavra. Com certeza. Pô, mas Deus me prometeu, Bagunça, né. porque você acaba criando na cabeça da pessoa uma troca. Uhum. Eu vou aqui, porque o Senhor me prometeu fazer isso. Uhum. E se ele não fizer, Sim. Você vai continuar? você vai continuar? Eu falo: "Irmão, o que eu passei no processo de 7 anos atrás, era para mim estar em um ou era para mim ter tirado a minha própria vida, ou era para mim ter ficado maluco". O que eu vivi em 7 anos para cá foi algo, assim, absurdo. Então quem me vê numa televisão, dando risada, não sabe o que eu passei, Sim. não sabe o que eu passei, Sim. né. Não sabe o que eu passei em Porto Alegre, não sabe quando Deus me levou para Maceió de novo. Porque quando eu em 2010 ou 2009, eu estava no Grêmio ainda, eu me separei do meu primeiro casamento. Eu me separei, casei com outra pessoa, a qual quando eu fiz a oração, Com um Deus filho. tirou.
E quando eu me separei, Deus trouxe um remorso no meu coração muito grande. Eu comecei a pensar na primeira esposa que eu tinha feito com ela. Eu comecei a pensar e me trouxe uma sensação de culpa muito grande. E quando eu fui para Maceió para visitar os meus filhos, na minha cabeça, Deus ia restaurar meu primeiro casamento. Então eu fui lá, peguei a Bíblia, achando que já era o cara transformado, falei: olha, acho que Deus quer restaurar o nosso casamento. Ela chorou na minha frente, não falou nada, e aí eu criei aquela expectativa dentro do meu coração. Deus vai restaurar meu casamento. Tá aqui, me trouxe para cá, não é possível. Aí eu comecei a desenhar os cenários, né, que é o grande problema da gente, né? Expectativa. Expectativa, gerar expectativa. A gente se frustra num cenário que a gente criou. Sim. Porque Deus não trabalha da nossa forma, Deus trabalha totalmente ao contrário da nossa lógica humana. A Bíblia diz: os caminhos de Deus são mais elevados, né? Jeremias 29:11. Os seus planos. Então, quando ele me levou para lá, eu achei uma coisa. E durante muito tempo eu confiei nessa expectativa, criei essa expectativa. Mas o que eu sofri naquela cidade, mas assim, eu entendia que eu precisava passar pelaquilo. Eu precisava me colocar, ter empatia, sabe? Me colocar no lugar da pessoa a qual eu tinha causado aquela dor. Irmão, e que deu-se comigo naquele lugar foi absurdo. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus no meu ouvido. A primeira vez. Por isso que eu falo que as conexões de Deus, elas são estranhas ao ser humano. Eu estava num ciclo de oração da Assembleia de Deus, uma quinta-feira, e no final do culto saiu, né? Cristão come muito, né? Aí depois do culto a gente foi comer alguma coisa, e o pastor não sabia quem eu era. Porque o cara jamais esperava, né? Pô, o cara que rodou o mundo inteiro, tá dentro de um ciclo de oração, 3 horas da tarde. Do nada. Aqui na minha igreja. E eu vou te falar, o ciclo de oração vazio. Se tinha 8 pessoas no ciclo de oração, era muito. Ele pregou, a gente foi pra casa da irmã, estamos sentados aqui na mesa, ele tá de frente comigo, assim como você tá. Aí ele me olhou assim, baixou a cabeça, olhou pra mim de novo. Aí eu vi que a fisionomia dele mudou, ele falou: cara, tu é o Souza? Aí eu falei: sou eu. Ele falou: se não é Deus que tá falando comigo, eu quero que ele me mate agora. Daqui a 5 dias Deus está abrindo uma porta de emprego para você. E me disse a mesma coisa 3 vezes. Ele falou: tira a mão da fechadura. Essa porta quem está abrindo sou eu. Tira a mão da fechadura. Essa porta quem está abrindo sou eu. 3 vezes. Isso era uma quinta. Eu saí de lá maravilhado. Pô, 5 dias eu vou estar trabalhando. Na minha cabeça. Pô, minha história foi construída toda em São Paulo. Eles vão me mandar para São Paulo. Aí quinta eu contei quinta, sexta, sábado e domingo, segunda-feira. No sábado, um amigo meu me ligou falando que tinha um amigo que tinha um afilhado dele, que era de Porto Alegre, estava com depressão. Se eu conhecia algum clube para botar um menino para treinar, para o menino esparecer a cabeça. Eu falei: eu te falo até domingo. Quando foi domingo, eu disse para ele: eu consegui. Consegui, ele falou: pode vir. Aí ele falou: segunda-feira eu tô aí. Aí eu disse para ele: segunda-feira eu posso ser que eu não esteja aí, irmão. Mas eu vou te dar as coordenadas, tu procura um amigo meu e vai lá. Aí segunda ele chegou, eu tava lá, eu peguei o carro junto com ele, a gente foi levar, a gente ia para uma cidade, chegou no mesmo dia, Deus fez o rebuliço, mudou. A gente acabou indo para outra, fomos para Murici, fica 1 hora de Maceió. Chegamos em Murici, tô levando ele na prefeitura para entregar o menino lá, ó, tô levando aqui, prefeito, ó, o menino não precisa gastar nada, tá passando por isso, é só para ele esparecer a cabeça, tal. Aí o prefeito olhou para mim e falou assim: você não quer vir jogar com a gente? Aí eu falei: quero nada, é a palavra. Tira a mão da fechadura. Olha isso. Aí ele perguntou de novo: poxa, cara, vem jogar com a gente aí, pô, o time é um time bom, tal. Aí eu falei: não tenho cabeça para jogar bola mais não. Aí a palavra de novo do meu coração: tira a mão da fechadura. Aí na terceira vez, eu aceitei. Olha que coisa maluca, tá? Ele me perguntou, ele fez a seguinte pergunta para mim: você quer morar onde? Você quer morar numa casa que a gente alugou ou quer morar na pousada?
A única coisa que eu não queria naquele momento era ver gente. Eu estava passando por um momento difícil, uma separação, perdido, com tudo preso na justiça. Tava assim, ó, destruído, irmão. Então eu queria ficar num lugar, em um quarto, que ninguém me incomodasse. Aí eu falei: "Eu quero morar na pousada". Aí ele foi na pousada, fez meu check-in, cheguei lá na pousada, tinha um cara orando pra Deus há 6 meses pra mandar uma pessoa pra um amigo pra ele. O cara com a família toda destruída, Uhum. o cara quase depressivo. O cara é meu irmão hoje, meu irmãozaço, irmãozaço. Eu cheguei lá, a gente sentava de manhã pra poder tomar café, e ele pegava a Bíblia, eu pegava a Bíblia, um cara ferido pelo evangelho, Uhum. injustamente, as pessoas traíram ele. Deus restaurou a casa daquele cara. Ele trabalhava na pousada. Ele tomava conta da pousada, na mesma pousada tinha um supermercado e uma padaria. Eu voltei agora nas férias, agora em dezembro, tudo é dele, irmão. Deus deu tudo pra ele. Uhum. Deus restaurou a família daquele cara, Deus restaurou a casa dele, restaurou o ministério. O cara hoje ele me liga e fala: "Souza, já tô ensinando meus filhos, porque o que Deus quer comigo não é aqui dentro mais não, Uhum. é pra Nossa. fora, é pra fora". Então, o evangelho nunca vai ser, eu poderia ter me sentir: "Ah, eu sou a menina dos olhos de ouro de Jesus". Mas é sobre troca, sabe? É Uhum. sobre você usar a sua dor para poder curar pessoas. Eu fui com um casamento destruído, Uhum. eu tinha tudo para falar mal de casamento, eu cheguei: "Não, irmão, deixa eu te falar um negócio, lute pela sua família, Uhum. lute pela sua família". Então eu volto lá hoje, o cara com casamento todo restaurado, com a vida financeira restaurada. Cara, eu falo que eu vivo o jogo mais difícil da minha vida, mas o melhor jogo de se jogar que eu já joguei na minha vida. Sim. Você sabe que vai ganhar no final. É o melhor. Foi o jogo mais complicado, porque tem horas que você tem que aprender a perder, mas no final das contas, você vê o cuidado de Jesus com a sua vida. Cara, quando eu fui para aquele lugar, foi 2019 ou 20, meu dinheiro já estava quase, o dinheiro que eu tinha na conta estava quase acabando. Quando eu fui morar naquela pousada, você lembra que eu te falei que foi a primeira vez que eu vi Jesus falar no meu Sim, ouvido? sim. Foi exatamente quando veio a pandemia. Eu trabalhei um mês no clube, em seguida veio a pandemia. Aí eu falei: "E agora, Jesus? Você me trouxe para cá". Aí eu falei: "Não, se ele trouxe, alguma coisa ele vai fazer". Aí fui comer num posto de gasolina, interior, fui comer no posto de gasolina, eu e 2 amigos, um goleiro e um zagueiro do Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, Uhum. o Adri. Aí eu tô saindo, aí eu escutei uma voz falando no meu ouvido: "Ele vai vir falar com você e vai dizer que você é honra na pousada dele". Da mesma f a mesma coisa que a voz falou no meu ouvido quando eu entrei dentro da pousada dele, ele veio na minha direção e falou: "Ó, não se preocupa, você dentro da minha pousada é honra, você vai ficar aqui dentro". Eu fiquei 1 ano naquele lugar, Que legal. 1 ano, sendo cuidado única e exclusivamente por Deus. Uhum. Foi um dos momentos mais vergonhoso para mim como homem, porque a gente como homem quer fazer as coisas. Uhum. E Tem tem dificuldade de porque você imagina você ser cuidado sim. por uma família, você já é um cara. Eu tinha, isso faz pouco tempo, eu tinha 41 anos, Uhum. tô 47, vai fazer 6 anos isso. Uhum. Então, ele acordava às 6 horas da manhã para abrir a padaria, abrir os negócios, e ele me chamava às 9 horas da manhã: "Ó, o café tá na mesa". E eu me sentia no direito de tentar fazer alguma coisa, Retribuir isso, né. retribuir. Mas o que Deus queria de mim naquele momento era que eu Tá. pegasse a palavra É. e fosse aprendendo. Tratamento. Tratamento, tratamento. E de lá para cá, eu falo, a Band, onde eu trabalho, a Cazé, onde eu trabalho hoje, o Podpah, onde eu trabalho hoje, tudo foi Deus, cara, Sim. tudo foi Deus. E Deus ele ia falando, sabe, para não ter dúvida, sabe. Sim.
sabe? Deus ia falando. Eu chegava num lugar, Deus ia falar: 30 dias seu telefone vai tocar. 30 dias o neto ligava. Sim. Ó, tá chegando algo do. Então, ser cuidado por Deus, cara, eu acho que não existe maior vitória na vida de um ser humano. Sim. Então, eu falo que hoje eu sou cuidado assim, com um zelo tremendo por Jesus Cristo, cara. Que legal. Eu imagino que isso esteja abençoando muito você que está aí nos ouvindo, como está me abençoando, né, Souza? Mesmo. Cara, a caminhada com Deus é isso, né? A gente sabe para onde deve ir, mas não sabe como vai ser. E à medida que a gente dá um passo, Deus vai mostrando o que é para aquele momento. Isso até é trabalhando a nossa confiança nele, né? E ele vai tirando tudo aquilo que não pertence mais, né, cara? É. Porque a nossa natureza pecaminosa, a gente tem a tendência já para as coisas ruins, entendeu? O próprio Paulo falava que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Uhum. Então, o problema hoje é a gente querer pagar uma santidade que ela é difícil, irmão. Sim, sim. É difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu olho, tem os meus amigos hoje, eles olham para mim com a vida estruturada, com as coisas se organizando, sabe? Com Deus restaurando as coisas na minha vida. Eu falo: cara, vai aproveitar a vida. Vai lá, você é um cara solteiro hoje. Eu falo: calma, não é assim não, irmão. Não é desse jeito que você pensa, não. Então, hoje eu prefiro estar em casa, lendo a palavra, ou no final de semana ficar em casa do que sair. Então, hoje, se eu pecar, eu vou pecar sem saber que eu estou errando, entendeu? Uhum. Então, eu prefiro hoje me resguardar, falar de Cristo. Eu falo que Deus tem mandado muitas pessoas que têm passado pelo que eu passei, Uhum. sabe? Para que eu ajude, Uhum. sabe? Muita gente mesmo, Deus tem mandado, amigos meus próximos, que tá passando por dificuldades, e eu tenho falado para eles: olha, cara, vale a pena esperar. Sim. É como José, né? José teve 2 sonhos. Todo mundo fala quando eu falo da história, todo mundo usa a história de José Parecido, né? para falar que é muito parecido com a minha história. José. E é muito parecida, cara, Sim. muito parecida. Se você me perguntar se eu passei por todos os estágios de José, eu vou falar para você que eu passei. Se identifica neles, né? Todos, Sim. todos. Não teve nenhum que eu não passei. E uma coisa que eu nunca tive era uma dúvida que Deus ia fazer sempre o melhor. Uhum. Que as minhas frustrações, que o que eu queria, Deus não ia fazer, mas o que ele quisesse fazer, ele ia fazer. E ele tem feito. Sim. É um texto que me traz muita confiança e segurança, é aquele que diz que porque aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É porque nós estamos aqui vivendo, conversando sobre acontecimentos, mas a gente de fato não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Mas a gente pode ter a confiança que ele vai fazer sempre o completar essa melhor. obra. Deus vai fazer sempre o melhor. Ele vai nos frustrar, porque geralmente o que a gente vai buscar, a gente sempre quer fazer troca. Olha, Jesus, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui para você me dar algo. Uhum. Com Jesus não funciona. O problema do cristão hoje é se relacionar com Jesus como se relaciona com Barganha. pessoas. E como se relaciona com pessoas. Jesus já está anos luzes na frente. Uhum. Você imagina para Pedro? Ele falou: não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, ainda hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, eu vou não. É isso aí. Então, Jesus já está muito na frente. Engraçado. Eu acho que o grande problema hoje dos cristãos é se relacionar com Jesus como se quer se relacionar com pessoas. Pô, o que eu estou falando para você aqui agora pode parecer bonito, mas você não sabe se é verdade. Você pode Sim. acreditar. Jesus sabe se é verdade ou não. Sim, ele conhece, né? Ele conhece, entendeu? Eu falo que ele vai só notando. Quando eu fiz lá, quando eu disse: olha, Deus me usa para poder restaurar o casamento, ele anotou. E eu não falei em voz alta. Uhum. Pensou. Eu só pensei. Uhum. Ele falou: ah, é? Falei. Tá bom, então. Então vamos começar pelo teu, bonitão. Que começou errado. Em nós e através de nós, É isso, irmão. É isso. O evangelho é isso. Sim. O evangelho é... A gente precisa entender que Deus nos fere para poder... Nos espreme para tirar o melhor azeite que tem para Sim. poder curar pessoas, entendeu? A gente é agente de cura. O livro de Tiago fala, né? Não é motivo de alegria, tem de motivo de grande alegria. Grande alegria. Passar por diversas provações.
a gente quando passa em prova, sempre se Paulo fosse reclamar. É. Agora, Paulo teve que entender, né? O que eu sempre falo é que a gente hoje em dia tem que procurar errar o mínimo. Porque na vida eu aprendi na prática que tudo tem consequência. Sim, A gente acha que não. sim. Porque você imagina pra mim, vocês viram eu jogar no Grêmio. 2009 eu mandava e desmandava Aham. no Grêmio. Aí eu era da igreja, já era Aham. da igreja. Aham. Eu levava toque no altar da época na Aham. igreja Sara Nossa Terra, eu Aham. levava. Só que assim, eu levava, traía Aham. a minha ex, fazia tudo errado, aí eu chegava no domingo, fazia 2 gols. Aí eu olhava e falava: Como assim? "Cara, como assim? Não, esse Jesus não existe não, que esse pessoal tá pregando não, porque se ele existisse ele já tinha Aham. me pegado já, tô fazendo tudo errado", e ele ia só dando corda. Só dando corda, só dando corda, dando corda, quando ele puxou. É. É aquilo que Paulo fala, né, em Gálatas 6:9, se eu não me engano, né: "Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também colherá". Então Deus, ele não nos tira a colheita das nossas ações, mas ao mesmo tempo ele redime. É, Ele consegue entrar na história e usar isso para um fim proveitoso. exatamente. Ele fez isso na vida de Davi, ele Uhum. fez isso na vida de Paulo, Uhum. quando ele falou para Ananias: "Ó Ananias, ele é um Uhum. servo muito fiel para mim. Uhum. Eu vou provar vaso escolhido. vai escolhido, eu vou provar como que ele vai ter que sofrer por mim". Então É. tudo aquilo que ele fez, ele pagou. Aham. E Paulo entendia isso. Sim, sim. Paulo jamais. Pedro também, é. Exatamente. Então a gente precisa estar nessa direção, Sim. sabe? E parar de se vitimizar, achar que a gente é sempre o coitadinho da Sim. situação. Sim, Cara, quanto mais espremido, sim, melhor você vai ficar, Sim. mais azeite você tem para Sim. curar pessoas. é. É diferente a azeitona do azeite, né. O vinho da uva. Exatamente. O vinho passou pelo processo, a azeitona pa o Hoje você lê a palavra, você sabe o final da história, entendeu? aham. Já conhece. Você já conhece o final, né? Agora eu quero ver quando você tá no meio da história. É. Eu não posso encerrar isso aqui sem antes te pedir, Souza, tu conviveu com muitos jogadores que talvez no decorrer da caminhada também se frustraram, que infelizmente você acompanhou, viu talento se perdendo. E talvez tenha um menino aí, tá te assistindo, quem sabe, ou o pai de um jovem sonhador, um pai que tem sonhos para que esse filho construa uma carreira dentro do esporte. E claro, precisa de um conselho teu para esse público aí, como manter essa vida regrada com Deus, aproveitando da melhor forma a juventude, mas claro, de uma forma regrada e construtiva, né? Esse é um desafio gigantesco, tá? Eu tenho 2 adolescentes em casa e tem sido desafiador, É cara. punk. É punk. É punk porque, pô, você teve. Seu pai é da igreja também, né? É, ele veio depois, eu fui o Depois, primeiro, ele veio ele depois. veio através de você. Isso, exato. Eu perdi meu pai cedo, entendeu? Então a figura masculina é muito importante na vida do homem, entendeu? A A referência, né? direção, a referência de É o que nós temos direção. falado nessa conferência, inclusive. É a direção, é o que dá o homem de pulso, sabe? Que vai dar a direção. A mãe é que cuida, o homem é que dá a direção. Eu tenho tido muita dificuldade, entendeu? Eu perdi meu pai cedo, fui criado com meus avós. Então eu não fui criado com amor. Então às vezes, não sou aquele pai que vou na igreja. O meu exemplo é todos os dias, com ações, não é com palavras. Não sou aquele cara que acorda de manhã, domingo cedo de manhã e fala: "Vamos na igreja". Não, eu vou. Quer ir? Porque uma das casas que eu fui ensinado em Porto Alegre foi na casa de um cara assim. Quando eu me separei, eu fui morar na casa de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. E tinha muitos amigos e eu tinha uma podóloga que fazia a minha unha, parece unha de bicho, pá de chuteira, né? Uhum. E ela cuidava dos meus pés e um dia ela falou assim, ela soube da minha separação, ela falou: "Vou te apresentar um amigo meu, Dinei, que tinha passado pela mesma coisa que eu estava passando com o casamento restaurado". E eu morei na casa daquele cara 6 meses. Ele nunca me chamou pra igreja. Nunca. Ele só falava assim: "Ó, tem culto hoje, tá? Se você quiser ir, beleza. Se não quiser ir, vá. Uhum. Se não quiser ir, não vá, fica aí em casa". Ele nunca, nunca me chamou. Então eu acredito que tudo que é forçado demais, que não é por amor, que não é por decisão própria, Ai. chega uma hora que a pessoa vai Não querer sustenta. não sustenta, então eu tenho tentado dar exemplo para meus filhos todos os dias. Uhum. Sento, mas assim, hoje você ser pai nos tempos de hoje, com tanta facilidade, internet,
tem sido difícil com tantas facilidades, né? Hoje a notícia chega muito mais rápido, né? Mas assim, cara, não, para mim não existe outra. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que se deve seguir, né? Exemplo. Né? E quando E será quando grande, você é grande, não desvia dele. Cara, é tentar ao máximo aproximar ele de Jesus, mas entender que ele chegar uma hora que ele vai precisar se frustrar Uhum, para achar o caminho. A gente pode falar aqui do filho pródigo, né? uhum, Sim. Que foi criado e os dois, né? Os dois precisavam de tratamento, né? sim, A gente fala muito do que foi embora, mas o que estava dentro sim, não sabia usufruir do que tinha. sim, Então, às vezes a gente precisa entender que a gente vai dar a direção, a gente vai falar, mas eles precisam ter a experiência dele, porque você teve a sua, sim, eu tive a minha, você teve a sua, seria muito injusto da nossa parte querer que as pessoas vivessem da nossa experiência, entendeu? O que sim, eu suportei, talvez ele não suportasse. sim, Então, o exemplo é diário, o que eu tenho falado é diário, e eu tenho certeza que se um dia eles precisarem, eles sabem para que caminho correr. sim. Muito bom, Muito bem. Denner. Mais alguma coisa aí? Olha, eu gostaria de agradecer sua visita aqui em Chapecó. Primeira vez aqui em Santa Catarina? Cara, eu já vim jogar aqui, já vim jogar em Chapecó já. Que legal, Já cara. vi Tu lembra jogar. em que time? Eu vim pelo Ceará, em Ceará. 2014. Que legal, Já cara. vim jogar contra a Um Chapecó. abraço pra essa torcida apaixonada. Aqui tem muito gremista, como tu disse lá no começo, né? É, Além de... eu já encontrei um monte já. Aham. Dois aqui. Ih, Colorado Você vai também, ver né? quando, depois da administração ali, o pessoal vai... Vai ter que assinar a camisa, tá? Não esquece. Não tem problema não. Estamos aqui estamos à disposição. Souza, um recado final aí pra galera que você queira deixar bem livre pro pessoal que tá nos ouvindo aí, algo que Deus... Cara, que Deus abençoe a todos. Procurem sempre estar próximo dele. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é João 3,8, que diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, e não sabe de onde vem, nem para onde vai, Sim. mas são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Sim, Então, que se deixe ser guiado pelo esse vento, sabe? Nem sempre o vento é da forma que a gente quer. sim, Por muitas vezes a gente viu os discípulos enfrentando o vento contrário, sim, mas era o vento de direção. Às vezes a gente acha que o vento de direção é sempre o vento a favor, né? sim, Nem sempre é assim. sim. Às vezes o vento a favor é o vento contra. A forma que Deus usa para nos colocar na direção certa, A gente não entende, a né? gente não entende, né? Às vezes a Legal. gente acha, a gente faz planos, a gente monta as nossas estratégias, mas a Bíblia diz que a última palavra vem do Senhor. Amém. Amém. Fica então esse recado para você, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo quando você não entende, confie que Deus está no controle da nossa história, Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle da nossa história. Denner, recados finais aí Amém, pra galera? amém. Eu fui muito, muito impactado por essa conversa. Tenho certeza que quem tá assistindo também. Com certeza. E será de grande proveito aí. Peço que quem está em casa, claro, compartilhe, marque aqui seus amigos para que também sejam alcançados por esse breve testemunho. Tenho certeza que ele falaria muito mais. É. A gente tem o tempo limitado, daqui a pouquinho a gente vai recebendo na nossa conferência de homens aqui da Jet Church Chapecó. Vai ser um prazer ouvi-lo mais uma vez. Gente, obrigado aí pela presença, Souza. Deus Amém, abençoe. irmão. Continue te usando esse testemunho lindo aí, cara. Amém. Amém. Obrigado, Tá bom? irmão. Pastor, até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.